palavra pra gente. Oi, gente, boa noite. Vocês estão bem? Glória a Deus. Quantos se sentiram amados por Jesus aqui? Amém. Glória a Deus. Eu não quero me alongar muito. Hoje eu acho que vocês vão ouvir muitas palavras poderosas aqui, mas eu gostaria só de basear vocês para que aqueles que vierem pregar depois de mim possam colocar coisas em cima dessa base que a gente vai falar um pouco agora, amém? Vamos orar um pouco mais? Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. Eu quero te agradecer pelo tanto que o Senhor já derramou aqui nesse lugar, mas eu peço derrame um pouco mais. Só que hoje eu peço por espírito de sabedoria e de revelação. Eu peço por um pouco mais do conhecimento e do entendimento do que nós precisamos fazer enquanto filhos de Deus. Nós oramos para que nós saibamos o pleno conhecimento do Senhor. Eu peço que caia nesse lugar agora um temor santo. Eu peço que caia não um medo, mas um temor. Em nome de Jesus. Se você esses dois alicerces, que derruba um desses dois alicerces, provavelmente você vai derrubar o seu evangelho inteiro, ok? E o primeiro deles é o seguinte, é o temor. Nós oramos aqui, Deus não nos dá medo, mas nos dá temor. Eu estava orando esses dias e eu estava falando para Deus, Deus, eu quero temer mais o Senhor. Eu quero, Senhor, me dá mais temor, derrama sobre mim mais temor. E Deus falou comigo o seguinte, Tom, aquilo que você chama de temor, eu chamo de medo. Você está com medo. Você tem medo. Eu falei, Deus, não, eu tenho temor. E aí Deus falou comigo, não, essa reverência que você acha que você tem, eu sinto que é medo. Você tem medo do que pode acontecer com você, se você não for reverente, se você não tiver temor. E aí Deus começou a me ensinar o que é temor. Eu falei, Deus, então me ensina o que é temor, porque eu quero esse temor. Eu quero experimentar um pouco desse temor genuíno. E aí Deus falou comigo assim, temor nada mais é do que um amor consciente. Temor nada mais é do que um amor consciente. Aí eu falei, não estou entendendo muito bem, Deus, me explica um pouco. E Deus falou assim, à medida em que você vai entendendo e conhecendo um pouco mais do meu caráter, à medida em que você vai sabendo quem eu sou, à medida que você vai crescendo de glória em glória e de fé em fé, isso vai aumentando a sua revelação de quem eu sou, isso vai gerando em você um amor consciente. Deus falou comigo, toda vez, Tom, que você souber um pouco mais quem eu sou, você vai se colocar no seu devido lugar. Eu falei, Deus, me explica um pouco mais. Ele falou para mim assim, eu sou Deus, você é só um homem. Eu falei, eu sei, Senhor. Eu nunca falhei, eu não estou falhando agora, nem nunca vou falhar. Mas você pode falhar a qualquer momento. Ok, Deus. Eu nunca morri, não estou morto e não vou morrer jamais. Mas você pode morrer a qualquer momento. Ok, Deus. Isso foi me colocando no meu devido lugar. E aí quando eu já estava prostrado diante do Senhor, dizendo, é verdade, você é Deus. Você é soberano. Você não ama, você é o próprio amor. E aí Deus falou, você está entendendo o que é temor agora? O temor é o conhecimento de quem eu sou. Temer ao Senhor não é só ter medo dele, não é ter uma reverência religiosa, uma reverência da velha aliança,
mas é simplesmente saber quem Ele é. Temer a Deus é saber quem Ele é. Vocês estão aqui? Temer a Deus é saber quem Ele é. Quando, à medida que você sabe quem Deus é, à medida que você vai conhecendo quem Deus é, você vai se colocando no seu devido lugar. Você quer ver uma coisa? Esses dias eu estava ministrando num lugar, e esse lugar estava muito cheio. Tinha milhares de pessoas nesse lugar, e eu estava de violão em voz, igual estava hoje. Gente, tem lugares, não aqui, mas tem lugares que é muito difícil ministrar de violão em voz, porque o povo está viciado em banda. Então é muito difícil. Mas nós vamos quebrando, a presença de Deus vai vindo, e daqui a pouco está todo mundo derramado. Mas o problema piora, por quê? Porque 2 dias antes de mim, estava o Alê com a banda inteira. Um dia antes de mim, estava Morada com a banda inteira. Então no terceiro dia, o povo estava esperando vir banda no PA. E veio o Tom, dedilhando o violão dele, cantando suavemente as canções dele. E eu estou lá, e Deus, em um determinado momento, ainda piorou a minha situação, entre aspas. Ele disse assim: eu quero que todos fiquem em silêncio, porque eu vou falar agora. Aí eu disse isso no microfone. Eu falei: todos em silêncio agora. Milhares de pessoas. Todos em silêncio. Deus quer falar. E eu estava com o violão, eu falei: eu vou dedilhar meu violão aqui, enquanto isso Deus, você vai ouvir Deus. E o que você ouvir vai mudar a sua vida para sempre. E eu com o peito aberto aqui, ó, dedilhando meu violão. Eu virei e falei: Jesus, espera aí, o que você está fazendo? Me ajuda. A coisa já está difícil, você quer piorar ainda mais. E aquele silêncio, que você não ouvia nenhum pad, porque nem o pad tinha nesse dia. Só tinha violão. E o violão e aquele silêncio. E de repente, um começa a gritar e chorar. Sabe aquele choro de cura? Sabe? Já ouviu aquele choro de cura? Lá atrás. Eu falei: yes. E de repente lá atrás também um outro choro. E aqui um outro choro. E aí daqui a pouco um grito aqui. Daqui a pouco, eu nunca ouvi aquilo na minha vida. Era uma multidão gritando pelo que tinha acabado de ouvir de Deus. Eu não sei que eles ouviram. Eu sei que estava um alvoroço no lugar. Deus desceu com poder e grande glória e visitou todo mundo. Tocou todo mundo. E está assim, está um ambiente que poucas vezes eu vi na minha vida. E eu estou com medo de fazer qualquer coisa no violão, porque eu estava com medo de atrapalhar aquele momento. Estava poderoso demais. E aí, enquanto eu estava dedilhando meu violão, milhares de pessoas gritando no ambiente, aquele ambiente pesado da glória de Deus. O Dan Duque ia pregar, ele sobe e ele já pega e já começa a liberar o fogo. Você sabe como é que é, né? Ele já começa a liberar o fogo e ele não gosta que ninguém toque na pregação dele. Então ele já olhou para mim e fez assim, ó. Eu falei: é assim mesmo, tipo, para do nada. Eu desliguei meu violão, devagarzinho desci, sentei assim na ponta, e o fogo de Deus tocando as pessoas. E quando eu sentei, Deus falou comigo: você é pequeno. Hã? É isso mesmo. Tom, você é pequeno. Você é pequeno, mas o meu testemunho, ele vem varrendo a história de geração em geração. E aí eu comecei a lembrar. Da vida profética de Davi, que apontava a vinda de Jesus. Eu comecei a lembrar que Davi tinha um filho chamado Salomão. Salomão, filho de Davi. E aí nós sabemos que lá na frente Jesus vai ser chamado de filho de Davi. Eu comecei a lembrar de todas as profecias messiânicas que apontaram a vinda do Messias. Eu comecei a lembrar de Isaías 53. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Centenas de anos antes, Isaías já proclamava: Jesus virá e ele sofrerá. Eu comecei a lembrar de toda a história. Eu comecei a lembrar do povo de Israel no deserto. Eu comecei a lembrar de tudo. E era como se Deus estivesse dizendo para mim o seguinte:
o meu testemunho é muito mais relevante do que você. Em outras palavras, quem você está pensando que você é? Você está pensando que tem algo de você aqui nesse ambiente? E aí Deus falou comigo assim: quem é o Tom, se o que eu sou está liberado no ambiente? O que o Tom tem, se o que eu tenho está liberado no ambiente? Gente, eu vou ser sincero para você. Posso? Deus estava me exortando, porque em algum momento daquele absurdo, eu pensei, passou pelo meu subconsciente: você está ficando bom nisso, hein, rapaz? Em algum momento parece que deu aquela satisfação de como eu sou uma bênção. Sabe o que eu estou falando, né? Eu sou uma bênção. E agora Deus me coloca no meu devido lugar, dizendo quem Ele é. Só que nós somos extremistas. Então antes eu estava com uma pontinha de complexo de superioridade. Agora, depois de Deus me lavar e me escovar, eu estava assim: é verdade, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou um bosta, Deus. E aí Deus falou: não, cara, você não entendeu. Você está desalinhado. Deixa eu alinhar o seu temor. Deixa eu te explicar o que é temor. E Danduque liberando. Eu estou aqui, recebendo isso tudo de Deus, anotando no meu celular tudo. Deus falou assim: deixa eu alinhar, você está desalinhado. Eu não quero que você se sinta superior a ninguém, mas também eu não quero que você se sinta inferior a ninguém. Deixa eu alinhar você. Sabe o que é temor? Salmo número 8, Davi fala: quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para que o visites? Eu sou só um homem, Davi está dizendo. Contudo, o Senhor me fez um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o Senhor me coroou. Esse é o temor genuíno. Esse é o temor. E Deus falou comigo: agora você sabe o que é temor, porque o que eu quero fazer através de você, Tom, é grande. O que eu quero fazer através de você é glorioso e carrega muita honra. Então você tem uma coroa de honra e de glória na tua cabeça, mas você é pequeno. Isso é temor. Vocês estão aqui? Cadê a galera do ano passado? Eu lembro que a galera do ano passado era mais fervorosa. O que eu tenho para fazer através da sua vida é grande, o Senhor está dizendo essa noite. Mas você deve continuar pequenininho. Você deve continuar no seu devido lugar. Então o que é temer a Deus? Temer a Deus é saber quem Ele é. E quanto que você sabe que Deus é, te coloca no seu devido lugar. O problema é que às vezes a gente perde a noção de quem que é Deus. E porque perde a noção de quem é Deus, se acha Deus. O problema é que a gente perde a revelação de quem é Jesus, que foi morto e reviveu, que tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E porque a gente perde essa revelação, nós achamos que nós somos deuses. Sabe qual que é a raiz do ateísmo? Sabe qual é a raiz do ateísmo? Humanismo. Porque uma pessoa que é ateu, ele vai falar o seguinte: eu não acredito em Deus. É óbvio, você é o seu próprio Deus. Ele tem um humanismo tão forte que ele olha ao seu redor e não consegue enxergar Deus, porque o Deus está dentro dele, é Ele mesmo. E você sabe que existe muito humanismo dentro da igreja? Você sabe que o meio cristão, não no Bola de Neve, mas estou falando de outros lugares. Você sabe que existe muito humanismo? E não tem como não apontar para a adoração. Porque no momento da adoração, se provavelmente você está duro, rígido, você não está conseguindo reconhecer quem Jesus é, deve ser porque você é o seu próprio Deus. Quando você deixar de acreditar que você é o seu próprio Deus, e você olhar para Jesus face a face, começar a reconhecer quem Ele é, isso vai te colocar no seu devido lugar. Lembre-se, você é só um homem. O que Deus pode fazer através
da sua vida simplesmente pode fazer cair as fronteiras do Brasil. O mundo vai conhecer sua voz. Porém, você é pequeno. Isso é temor. Então temor não é medo. Temor não é medo de Deus. Temor não é aquela reverência. Ai meu Deus, sangue de Jesus. Temor não é isso. Não. Temor é saber exatamente quem Deus é. Você sabe quem Deus é? Se você disser sim, provavelmente você tem uma vida temente a Deus. Porque quando você reconhece, eu tenho dito isso, a adoração, ela é importante para o homem. Ela é importante para Deus? Sim, é importante para Deus, mas ela não muda Deus, ela muda o homem. A adoração muda você. Todas as vezes que eu liderei você essa noite dizendo, agora com as suas próprias palavras, diga quem Ele é, sabe o que eu estava fazendo? Não era dizendo um jargão, não, eu simplesmente estava guiando você para um lugar onde daí você pode reconhecer Deus. Daí onde você está, você pode olhar para Deus e reconhecer quem Ele é. Porque a adoração genuína, Deus falou comigo esses dias, Tom, vocês têm cantado, mas vocês não têm adorado. Eu falei, como assim? Nós temos levado uma geração inteira, Deus, a cantar para o Senhor. Sim, o problema é que vocês têm cantado o que está escrito no telão. E adoração é aquilo que sai do seu coração. Aí Deus falou, lembra daquele dia que você levou todo mundo a cantar a mesma canção que estava escrita no telão? Todos estavam cantando juntos de uma só vez. Eu falei, óbvio, eu lembro, isso acontece sempre. Ele falou, isso ainda não é adoração. Aí ele falou, lembra do dia em que você começou a construir um ambiente, você percebeu que as pessoas, um a um, começou a ter revelação daquilo que estavam cantando? Sabe quando faz sentido no espírito aquilo que você está cantando? Aí eu falei, sim Deus. Ele falou, isso aí é adoração. Porque a resposta de uma revelação, ou seja, aquilo que sai da minha boca depois de eu ter visto quem Deus é, isso é adoração. Jesus disse o que Salomão já tinha dito lá em Provérbios, porque a boca fala do que o coração está cheio, isso é um princípio. A boca fala daquilo que o espírito já digeriu, a boca fala daquilo que o coração sentiu, isso é adoração. Agora, se você não está cheio de nada, se você não viu nada, se você não ouviu nada, se nada passou pela sua mente, não afetou o seu espírito, vocês estão aqui? Existe um processo. Eu estou abrindo um parênteses aqui porque nós ainda estamos em temor, mas existe um processo, e esse processo é o seguinte, processo natural eu estou dizendo. Você está olhando para mim, olhos naturais, você está olhando para mim, e você já entendeu, ele é alto, né? Você ouviu músicas aqui, você está ouvindo essa mensagem, e aquilo que você está ouvindo, a sua mente processa. Precisa passar pela sua mente para gerar um entendimento. É na mente que está o entendimento, certo? Então, aquilo que entra pelos seus olhos, aquilo que entra pelos seus ouvidos, afeta o teu entendimento. Você só vai conseguir entender aquilo que você viu ou ouviu. Por isso que dos cinco sentidos os dois mais importantes são visão e audição. Segundo cientistas, estudiosos, os dois mais importantes são visão e audição. Porque é a partir da visão, é a partir da audição que a sua mente funciona. Agora, espiritualmente também precisamos passar por esse processo. O que os nossos olhos espirituais estão vendo, o que os nossos ouvidos espirituais estão ouvindo, vão afetar a nossa mente. Ou como você acha que nós devemos ter a mente de Cristo? Vendo e ouvindo. Vendo e ouvindo. Aquilo que nós ouvimos gera sensibilidade em nós. Aquilo que entra pelos seus ouvidos é responsável por gerar sensibilidade em você. Quer ver uma coisa? Você está nesse ambiente aqui, eu estou falando algumas coisas para você, mas de repente, se o pad parar de tocar,
Pede, para de tocar. Olha só, falta de sensibilidade. Olha que dureza. Aqui, porque você não está ouvindo. Agora, se o pad começa a tocar de novo, olha só que beleza. Você amolece mais, você escorrega na cadeira, você fica mais fácil de ouvir. Você quer ver uma outra coisa? Quem já viu Marley e eu? Tá, quem já chorou vendo Marley e eu? Agora, faz o seguinte, quando der, chega em casa, pega o Marley e eu de novo para ver, só que dessa vez sem volume, zero. Você vai chorar? Provavelmente não. Por quê? Por quê? Porque os seus ouvidos estão desligados, e por isso a sua sensibilidade não está ativada. Ouvidos espirituais geram sensibilidade, e olhos espirituais geram o quê? Discernimento. Deus chega para Ezequiel, em Ezequiel 37, e fala assim: Ezequiel, o que você está vendo aqui? Em outras palavras, o que os seus olhos estão fazendo com que a sua mente processe e gerando em você discernimento? E aí Ezequiel diz: Senhor, eu estou num vale que está cheio de ossos. Esse é o discernimento espiritual, é o lugar espiritual onde nós devemos entrar. Então, eu estou dizendo isso aqui porque no meio da adoração você pode estar com o espírito infrutífero, não por falta de paixão, mas por falta de entendimento, meu irmão. Eu estou dizendo aqui que é mais profundo ainda, não tem a ver com cantar com paixão, tem a ver com cantar com entendimento. Não tem a ver com orar fervorosamente, tem a ver com orar com entendimento. Porque se a sua mente está infrutífera, seu espírito está infrutífero também. Mas voltando lá para o temor, eu já ia pregar uma outra mensagem. Mas quando você está diante do Senhor e tem revelação, nesse processo que eu disse, aquilo que entra nos seus olhos, aquilo que entra no seu ouvido, afeta a tua mente e afeta o teu espírito, então aquilo gera em você revelação de quem Deus é. E essa revelação de quem Deus é vai te fazer se colocar no seu devido lugar. Você é Deus, eu sou um homem, ponto final. O que Deus quer fazer na sua vida simplesmente pode afetar o Brasil inteiro, mas Deus quer levantar homens pequenos. Você está disposto a ser esse homem, essa mulher pequeno que Deus quer levantar? Olha para a história, gente. Deus só levantou homens pequenos. Deus não levantou homens altivos, soberbos, capazes por si só. Todo homem autossuficiente caiu. Vamos lá, alguém, pelo amor de Deus. Temor é saber quem Deus é. Agora, Provérbios capítulo 9, versículo 10, ele diz algo interessante, e ele é um princípio também. Olha só, o temor do Senhor é o princípio da... Lembra, eu estou falando sobre dois pilares que nós não podemos perder. O primeiro deles é o temor. Só que saber quem Deus é abre uma porta para você. Que porta é essa? Saber o que Deus sabe. Deus está louco para compartilhar os segredos dele com alguém. Desde o Éden, Deus está louco para compartilhar os seus segredos com alguém. Deus está louco para compartilhar os seus segredos com alguém. Mas tem uma condição. Ele só compartilha os seus segredos com aqueles que o temem. Salmo 25, 14. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. E esses que o temem, Ele mesmo fará com que esses conheçam a sua aliança. Em toda a história, Deus vem colocando na mesa segredos. Ei, eu estou disposto a revelar segredos. Mas quem que subia no monte para ouvir Deus? Moisés, sobe no monte, pega uma palavra, desce e fala para nós o que Deus falou, porque nós não tememos ao Senhor e não estamos dispostos a pagar o preço que você paga para subir lá e ouvir Deus. Então quem que é o único que sobe no monte para ouvir Deus e a voz de Deus saía no meio de relâmpagos e trovões? Quem que era o corajoso?
Moisés, um homem que temia Deus. A palavra de Deus fala que hoje são como os dias de Noé. Muitos estavam preocupados com aquilo que se pode perder. Muitos estavam preocupados com aquilo que pode fracassar. Muitos estavam preocupados com um tempo cronológico, um tempo que não volta mais, um tempo que não pode, que você pode desperdiçar. Agora, um homem temente a Deus, porque se você for ler a história de Noé, você vai perceber, no início da história de Noé, você vai perceber que ele é um homem que temia a Deus. Deus chama Noé e compartilha um segredo. E esse segredo simplesmente fez com que fosse zerado uma geração inteira. E no final, o homem que antes era temente a Deus, passou por um processo de obediência, passou como louco, varrido, mas obedeceu porque temia. E no final, Deus tira ele da arca, faz com que ele erga um altar e mostra a ele a sua aliança. Toda vez que vocês, homens, olharem para esse arco-íris no céu, lembrem-se da minha aliança. Deus está disponível. Deus está disponível. Os segredos de Deus estão disponíveis. Provérbios capítulo 25, versículo 2, a palavra de Deus fala o seguinte: a glória de Deus é encobrir algumas coisas. A glória dos reis é descobrir essas coisas que Deus cobriu. Deus, Ele está, entre aspas, brincando com a gente de esconde-esconde, como eu brinco com Benjamin, meu filho de 1 ano e 10 meses. Eu calço 43 aqui, ó, ao meu pé. Então eu vou para trás da cortina e eu deixo o meu pé de fora. Por quê? Porque eu quero que ele me encontre. Eu estou me escondendo, mas não é para que ele nunca mais me encontre. Imagina se um dia eu falar: bem, vamos brincar, filho, eu vou me esconder. Vai para lá que o papai vai se esconder. Aí quando ele vai correndo todo animado, eu desço, vou para a garagem, pego o carro, vou no primeiro posto de gasolina, encho o tanque, pego a Dutra e vou embora, nunca mais volto. Imagina que brincadeira sem graça seria essa. Depois, Benjamin fazendo 18 anos, falando: não achei meu pai até hoje. Imagina. Da mesma maneira, Deus esconde os seus segredos, como a gente esconde o ovo da Páscoa. É para as crianças acharem. É para os que temem ao Senhor acharem. Temor é saber quem Deus é. Sabedoria é saber o que Deus sabe. Sabedoria não é informação. Sabedoria não é sentar do lado de um senhor barbudo da cabeça. Desculpa. Se minha esposa estivesse aqui, ela fazia. Sabedoria não é sentar diante de um ancião. Aleluia. Do cabelo branco e ouvir histórias passadas para saber de informações. Gente, deixa eu falar uma coisa. Uma vez, Saul estava perturbado e ele precisava de alguém para tocar harpa, e o espírito maligno sairia dele. E aí um dos seus servos que estavam perto, quando ouviu ele dizer: eu preciso de alguém, ele disse o seguinte: rei, posso falar? Pode. Eu conheço um filho de Jessé, o belemita. Esse menino, ele sabe tocar. Ele tem boa aparência. Ele é sisudo em palavras. Ele é homem de guerra. E por último e mais importante, o Senhor está com ele. Espera aí, mas esse é o quase fim dessa história pequena que eu vou contar. Mas o começo é o seguinte: Davi está lá, pegou o trabalho mais chato para fazer de todos. Enquanto os seus irmãos são os bombadão, indo para a guerra, pegando em armas, Davi é um menino franzino que está diante de ovelhas frágeis, debaixo de uma árvore, com duas coisas na mão. Olha essa cena, aqui é a árvore, ok? O cajado está encostado no caule, ok? Ele tem a funda aqui no chão,
ele tem na sua mão direita a harpa, na sua mão esquerda a lei do Senhor. A palavra de Deus fala e ele mesmo diz: na sua lei eu medito de dia e de noite. Ele só tem isso. Tudo que ele tem é ovelhas que comem, bebem, defecam, dormem, voltam a comer, só fazem isso. Parece meu filho João de 6 meses. Meu filho João de 6 meses é assim. Só come, bebe, dorme e defeca. Mas ele só tem isso. Ele não tem um senhor, um ancião sábio dizendo para ele oráculos do segredos de Deus. Não tem. E ele cresce assim, sozinho. Agora, como aquele homem chega diante do rei e fala: eu conheço um menino. Esse menino nem sabe que eu passo lá e vejo, mas eu vejo que ele é um homem de guerra. Por quê? Porque ele já matou um leão e um urso. Eu vejo que ele é sisudo em palavras. Eu vejo como ele usa as palavras diante das pessoas. Ele não sabe que eu vejo, mas eu vejo. Ele tem boa aparência. Ele toca muito bem. E eu vejo que o Senhor é com ele. Peraí. Como que ele via que o Senhor era com Davi? Davi estava sozinho. Davi não estava nem aí para opiniões externas. Davi pegava a harpa dele, a lei do Senhor aberta. A lei do Senhor aberta. Davi pegava e cantava a lei do Senhor. Meditava na lei do Senhor. Isso enchia o seu coração. E ele reproduzia isso. Ele não estava nem aí para opiniões externas. Poderia ter alguém passando. Esse cara que falou para o rei, ele poderia passar todo dia para ir trabalhar no palácio. E Davi estava lá, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Que lá na frente, depois de ter todos os reinos do mundo, ele vai pedir essa uma coisa: que eu possa morar todos os dias na tua casa, para que eu possa contemplar a sua beleza. Eu só quero isso. Só isso é suficiente. Aí você vai ver um salmo de Davi que diz o seguinte: o meu Senhor disse ao meu Senhor: os meus inimigos, coloque os meus inimigos como estrado dos meus pés. Peraí. Que é isso? E esse menino com esse coração canta o seguinte: Deus meu, por que me abandonaste? Gente, o que é isso? Se não for sabedoria de Deus, eu não sei o que é. Alguém que só tem uma harpa, alguém que não tem opiniões externas. Deixa eu falar uma coisa: sabedoria não é informação. Sabedoria é saber o que Deus sabe. Sabedoria é um acesso aos mistérios de Deus. Você quer saber o que Deus sabe? Tema o Senhor. Viva uma vida de temor. Como eu disse, isso aqui é só um embasamento. Vão vir muitas palavras por cima dessa. E eu espero que essas palavras toquem muito mais você. Agora, você precisa dessa base. Porque o dia que você perder a revelação de quem Deus é, você vai achar que você é seu próprio Deus. E por isso você não vai ter acesso àquilo que Deus sabe. Deus sabe de muita coisa que a gente ainda não sabe. Ele está disposto a liberar isso. Mas Ele libera só para aqueles que conhecem a Ele. Para finalizar, eu digo o seguinte: Apocalipse capítulo 19, versículo 10 fala o seguinte: o testemunho de Jesus, parte B, a última parte do versículo diz: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E aí eu vou resumir tudo que eu disse aqui nesse versículo. Fiquei muito tempo orando a Deus, pedindo uma revelação sobre esse texto. Fiquei muito tempo dizendo: Deus, eu não estou entendendo nada desse texto, mas eu amo isso. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu amo isso que eu estou lendo, mas eu não estou entendendo. Me ensina. E toda vez eu ia lá, eu visitava de novo, não entendi, falava: me ensina. Até que um dia Deus falou o seguinte: lembra quando Jesus perguntou para os discípulos o seguinte: o que os homens aí fora estão dizendo que eu sou? Aí uns disseram testemunho. Eles tiveram a oportunidade de darem testemunho de Jesus. Só que o testemunho de outras pessoas: eu ouvi falar que você é Elias.
ou alguns dos profetas. Eu ouvi alguém dizer que você é João Batista. Jesus está ouvindo todos aqueles testemunhos sobre ele que não são verdades, aqueles fake news, tá ligado? Jesus está ouvindo os fake news, e ele está dizendo assim: ok, cansei dessa lorota. O que vocês pensam a meu respeito? O que vocês têm para dizer? Só que Jesus não estava falando: e aí, massageia meu ego aí, vai lá, diz aí quem eu sou. Não. Jesus estava falando assim: quanto de mim existe dentro de você para que você possa testemunhar? Quanto de mim tem dentro de você? Quanto? Imagina esse silêncio aqui, ó. E aí de repente posso errar, mas vou falar. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Uou, peraí. O que você disse? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Essa revelação, ela é vinda de Deus, sabe por quê? Pelo seguinte: Pedro podia falar assim: ué, tu és Jesus. Não causaria nenhum efeito. Por quê, Tom? Porque você pode pôr o nome do teu filho de Jesus, se você quiser. Agora, você ousa colocar o nome do teu filho de Cristo? Jesus é um nome terreno. Cristo é o ungido de Deus, o Messias prometido. É como se Pedro estivesse falando para Jesus: eu estou de frente com o próprio Deus. Deus está na minha frente. É por isso que é revelação. E aí, o que João, sai daí, João, é Pedro agora. O que Pedro fez agora? O que Pedro fez? Ele levantou testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus. E Apocalipse 19:10, na última frase, diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que Pedro faz? Levanta testemunho. Gente, toda vez que você está adorando a Jesus e o ministro de louvor falar: agora cante com as suas próprias palavras, é uma oportunidade para que... É como se Jesus estivesse falando assim: quanto de mim existe dentro de você que você pode testemunhar? Quanto de mim existe dentro de você que você pode testemunhar? É oportunidade do testemunho. Então deixa eu falar uma coisa: o momento mais intenso não deve ser o Rei da Glória, nós chamamos. O momento mais importante, mais intenso da sua adoração deve ser quando fica só os instrumentos, ou não tem instrumento, porque é a oportunidade de você cantar daquilo que o teu coração está cheio. É o testemunho. É o passo para que o temor venha, saber quem Deus é, liberar a revelação para os céus, devolver quem Ele é, devolver atributos que Ele já nos deu. E aí, deixa eu falar uma coisa: nenhum dos testemunhos que você levantar para o céu se perderão no caminho. Nenhum dos testemunhos de Jesus que você levantar para o céu se perderão no caminho. Todos eles terão resposta de Deus. Todos eles. Pedro fala: o meu testemunho é: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Eu imagino o céu se abrindo, Espírito da profecia descendo. O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. O Espírito da profecia desce, e agora Jesus profetiza. Sai da frente, que Jesus vai profetizar agora. Não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, Simão Bar-Jonas. Ele já começa aí a profecia, porque Bar quer dizer filho, Jonas quer dizer pomba. Pomba quer dizer o quê? Simão, filho do Espírito Santo, gerado no Espírito Santo. Não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. E agora segura que eu vou profetizar. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, que pedra é essa? Sobre essa revelação que você deu, sobre esse testemunho, eu edificarei a minha igreja. E a declaração, o testemunho de Pedro alcança você, eu, todo mundo aqui. Quem aqui é a igreja? Nós somos igreja. Alcança a gente. Agora, primeiro,
Pedro levanta um testemunho: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Agora existe profecia, agora existe sabedoria de Deus, porque Jesus, que é Deus Emanuel, Deus conosco, compartilha um segredo que é um segredo desde a eternidade. Qual que é o segredo de Deus desde a eternidade? Constituir um povo que vai ter uma voz só na terra. A igreja dele é uma igreja forte, uma igreja valente, que nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. É um segredo de Deus desde a eternidade. Deus revela agora para Pedro: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segura quem tem mais: eu vos darei a chave do reino dos céus. Tudo que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu. Tudo que vocês desligarem aqui na terra será desligado nos céus. Gente, o que é o espírito da profecia? É Deus empoderando o homem com sabedoria. Toda a sabedoria de Deus aqui é uma chave para abrir uma porta espiritual. Toda a sabedoria que Deus libera no ambiente é uma porta, é uma chave para que você abra a porta no mundo espiritual. Então você está aqui adorando o Rei da Glória, nós chamamos, tu és santo, tu és poderoso. Você está levantando testemunho. Você precisa entender isso. Sua mente precisa estar funcionando. Você está construindo a casa de Deus. Você está apressando a vinda do Senhor com isso. Sua declaração não tá se deteriorando no céu. Sua declaração está fazendo o céu se abrir, o espírito da profecia cair. E agora, de repente, você está lá. Eu não sei se aconteceu isso com você, mas acontece comigo às vezes. Eu estou cantando sobre Jesus, de repente vem uma revelação. De repente um texto que eu sempre lia começa a fazer sentido no meu espírito. Sabe o que é isso? Sabedoria de Deus. Você está lá adorando, de repente, opa, eu cheguei aqui morrendo de dor de cabeça. Cadê a dor de cabeça? Sabedoria de Deus sendo liberado no ambiente. Quem Deus é sendo liberado no ambiente. Você entende isso? Você entende que nós não estamos aqui brincando de casinha, mas nós estamos construindo um mover inteligente do Espírito? Nós estamos construindo um mover maduro do Espírito. Porque, gente, vamos combinar, nossa adoração está mal. Nós cantamos com muita paixão, com muita alma, mas sem nenhum entendimento. Nossos olhos espirituais estão cerrados. Se os nossos olhos espirituais estão fechados, nosso espírito está morto. Mas o contrário disso, meu irmão, é uma igreja que avança de fé em fé e de glória em glória. É uma igreja que as portas do inferno não prevalecerão. Com qual igreja as portas do inferno não prevalecerão? Com a igreja que se baseia numa só verdade: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Está entendendo aqui? Nós vamos fazer um momento agora. Você está com o coração queimando? Vamos lá. Então fica de pé. Feche seus olhos. Não levanta desligado não. Vamos ficar ligado. Porque eu acho que Deus vai fazer algo interessante aqui.